Boa noite, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal do Alex Mambula, com o amigo de vocês que nos fala, o próprio Alex Mambula. Aperte os cintos porque realmente o assunto é sério, é medonho e é devastador. Mas antes disso, vou falar um pouco aqui da minha esposa. Ela está internada ainda, está aqui no hospital, na clínica. Ela não está no SPA não, isso aqui é a neta dela, está cuidando dela, porque eu não posso estar quando eu estou trabalhando. E a neta dela fez essa maquiagem aqui nela, escova o dente para ela, fica lá com ela. E fez isso aqui para ela, fez duas trancinhas, ela sentiu um pouco melhor. Minha esposa está no Hospital São Bernardo, clínica particular do plano de saúde. O acordo que o filho dela paga o aluguel, ele paga o aluguel do depósito que tem aqui, ele paga o plano de saúde dela. E aqui nós estamos nadando inteiro. Então é um acordo. Ela alugava a loja para uma outra pessoa, o filho dela ficou na loja, então paga o aluguel pagando o plano de saúde aqui. Aí vem isso aqui, né? A menina Fabiana, essa bonitinha aqui, daqui, né? Da neta, ela simplesmente fez aquela brincadeira, tá cuidando da avó, pelo menos, e foi e fez aquilo ali. Aí a Eliane tá lá, tá recuperando um pouquinho, as dores no pé passou um pouquinho. Agradeço por quem está orando, também orando pelo José Neemias. Quem é José Neemias? O menino recém-nascido, filho do meu irmão Zé Filho de Carvalho, meu irmão em Cristo, que nasceu, está no UTI, também está passando por dificuldade, CTI, perdão, está na CTI. Mas em nome de Jesus, orar, ele falou que o menino não melhorou, mas vamos orar. Eu peço para quem é cristão, ore por esse menino, José Neemias. Também um abraço para a irmã Iracema. Eu estou há mais de 2 semanas falando, nós íamos gravar ao vivo, mas aconteceu várias coisas. É como diz o Thiago, a familiaridade dos projetos humanos. A minha esposa, primeiro minha câmera ficou ruim, a imagem não saía, aí tive que voltar à câmera antiga, que a imagem também não é boa, e também minha esposa desse problema, essa de celulite no pé, está internada. Eu chego do trabalho, vou lá, fico tempo com ela, depois eu volto, porque eu tenho que dormir e poder acordar cedo, acordar 4h10 para trabalhar. Não posso passar a noite com ela. Talvez se eu tivesse de férias isso aí, mas a neta, graças a Deus, a neta dela está lá, está cuidando, e Deus abençoe. Então essa aqui é minha esposa. Cheguei lá, ela está no cabelo lisinha, bem bonitinha, graças a Deus, mas ainda vários dias sem poder levantar da cama, vão lá para uma curso de terapia nela, e dão banho na cama, enfim. Agora vamos à podridão do mundo. Vou dizer podridão escatológica porque é a podridão final do mundo. Ontem eu falei do caso do Henrique Borel, da injustiça, da mulher que esfaqueou o marido, que está solta depois de 1 ano, está solta. E o que mais me dá nojo nesse caso todo aqui é pelo fato dos próprios advogados adiarem a sessão que está na lei. É uma coisa completamente absurda. A Monique Medeiros, ela não pode ficar liberada. Isso não só é uma afronta, não é só uma afronta à memória do Henrique Borel, é só uma afronta a todas as pessoas de bem que querem justiça. É como eu falei, nós somos caçados, nós somos duramente esmagados, homens de bem, somos duramente esmagados por todo tipo de criminosos. Eu, quando saí do hospital lá para ir embora, saí 10 horas da noite ontem também, dá um medo de ficar no ponto do ônibus, na Barra da Tijuca. Mas você tem que ficar. Porque qualquer hora alguma coisa pode acontecer. Então, nós não temos justiça. Ao menos esperamos que crimes passionais sejam resolvidos, como eu falei. Aí você vai ver o que eu comparo essa Monique Medeiros. Eu comparo essa outra mulher aqui, outra desgraçada, 2 lixos humanos. Ela. Alex, você fala dos outros casos, também fala dos outros casos. O pai que matou o filho de 4 anos, a facadas, tudo a facada, para não querer pagar pensão.
Pelo menos eu sei que esse desgraçado está preso. Esse canalha miserável está preso. O outro que matou o menino também, na frente da mulher. Não sei porque era briga de ciúme. O menino tinha 3 anos. Esqueci o nome desse menino. Pelo menos foi preso. A mãe que estava chorando. Sabe, a diferença de uma coisa, de uma mulher, realmente não conseguir poder defender a criança. É diferente. E essa aqui matou o próprio filho porque ele era... Eu já falei várias vezes isso, né? Parece que tem que ser gay para poder a justiça ficar comovida, mas eu não queria que fosse esse ponto. Se fosse um menino que não fosse gay, um rapaz trabalhador, que qualquer coisa que não fosse gay, com um desentendimento com a mãe, ou porque você namorou uma garota que a mãe não gostasse, a mãe fizesse se matasse com 3 facadas. É inadmissível dizer qualquer coisa que estava passando por isso, por aquilo outro. Vamos a esse caso aqui. Eu não sei qual dos casos nojentos eu vou primeiro. Eu vou no caso do Henri Borel primeiro, que está mais antigo. Embora eu tenha falado ontem por alto, falei, mas eu quero falar mais uma vez. Porque esses dois desgraçados, Jairo Souza Santos Júnior e Monique de Medeiros Santos, deve Souza, Santos, sei lá, o sobrenome dela, do marido, eles iriam pegar mais de 50 anos de cadeia. Espero que peguem. Esses dois canalhas não podem sair presos. Quando nós vemos muito caso de violência contra a mulher, faz um rebuliço e tem que fazer, lógico, não tem dúvida. Contra o homem menos. Contra uma criança tão pouco. Eu não consigo imaginar tanta brandeza se o cara tivesse matado a esposa sua, ter estourado o baço, o estômago, o filho do dela. Seria muita comoção, mas deveria ser comoção. Não me entendem errado. Mas deixa eu falar que a vulnerabilidade de uma mulher é maior que de uma criança. Dá a impressão que se o pai der uma facada numa filha de 3 anos, é só porque estava com ciúme, com raiva, mas se dá na mulher pior. Se matar uma criança é uma coisa. Se a própria mãe matar uma criança, é tão terrível quanto se o pai, o marido, matasse a esposa. Que sociedade bárbara é essa que nós chegamos? Vamos aqui esse caso aqui. RJ1 de volta falando sobre o... Mais uma vez, perdoe pelo meu som tá baixo. Adiamento do julgamento dos acusados da morte de Henri Borel. O adiamento foi por causa da própria defesa, gente. Cara, vai dar um nojo isso aí. A defesa de Jairinho abandonou o plenário, alegando que não teve acesso a todas as provas. Jairinho e a mãe de Henri... Como que em 5 anos não tiveram acesso a todas as provas? Vamos se ferrar. É de um nojo imenso. É de um nojo. Olha, vocês não sabem o quanto eu fui enojado. Eu estou muito enojado com isso. Monique Medeiros respondem por homicídio triplamente qualificado. E agora há pouco a juíza determinou o relaxamento da prisão de Monique. A gente relembra esse caso agora na reportagem. Muitos cartazes e o pedido de justiça pelo menino. Henri. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A manifestação aconteceu na porta do Tribunal de Justiça essa manhã, antes do início do julgamento. O pai de Henri, Leniel Borel, chegou pouco antes da hora marcada para o começo da sessão. 5 anos que a gente luta esperando esse dia. Eu espero que após esse julgamento eu consiga viver o meu luto pelo meu filho, que deixe meu filho descansar em paz, que eu consiga descansar em paz. Muito dolorido. A falta e o sofrimento que... Pior que o desgraçado do Jairo até falou assim para ele, agora morreu, é só fazer outro. No maior cinismo, no maior vilipêndio de uma vida humana. Que a gente vive hoje, não é só pela dor, é a gente aguardando essa justiça. Isso consome a gente dia a dia. A sessão começou às 10h20 da manhã. Jairinho e Monique da manhã. Porque a dor não passa, Mas pelo menos o sentimento de justiça é uma coisa que todo mundo quer. Não é porque não vai voltar, não vai trazer de volta, mas então tá bom, deixa matar aí e fica livre, qualquer um mata qualquer uma pessoa, qualquer um estupra, qualquer um faz qualquer coisa. Não.
tem que ter uma mentalidade, não é porque a pessoa não vai voltar do mundo dos mortos que não precisa ter justiça. A justiça é porque a pessoa não vai voltar mais do mundo dos mortos. É por isso que tem que ter justiça. A dor nunca vai acabar, mas o alento de que vai ter justiça, isso tem que existir. Não é vingança, mas é justiça. Se o coração do ser humano perder isso, perdemos tudo. Jairinho e Monique estavam ao lado dos advogados. Monique usa uma blusa branca com fotos do filho. O cara é muito desgraçado, é muito da cinta. É muito da cinta. Sabe, eu fico imaginando, ela estava do lado. Estava de noite, estava na sala, quando estava vendo o filme, estava se maquiando. Outros falam que estava se maquiando. Ouvindo o cara socando o garoto, chorando, gritando, ai mamãe, a mamãe, ela falando, não me chama, a gente falando, me chama, não sei o quê, até que o garoto não estava aguentando. E fora que batia várias vezes e outras coisas. Que tipo de pessoa covarde? Eu comparo ela igual esse monstro aqui. Eu comparo ela igual o cara que matou o filho a facada para não dar pensão. Ao outro que matou o filho a facada com raiva da mulher. Ao Thales que matou os 2 filhos com raiva da Sara. Eu comparo você também com os piores seres humanos. Por isso que eu falei da Sara também, pela omissão dela. Porque ela teve tempo de ligar para salvar os filhos, mas não acreditou na ameaça. Por isso que esse caso ficou muito assim na minha cabeça, porque não foi uma coisa que o cara falou, vou matar meus filhos e matou e pimba sem tempo. Não, teve tempo. A omissão dessa mulher. Só que ela foi muito mais do que omissa, porque ela estava perto, ela foi cúmplice. Cúmplice de um homicídio. Triplamente qualificado. E essa miserável aqui, ela tem lágrimas de crocodilo. Se fosse botar um peso de sangue, ela ainda devia ter ficar 70 anos presa, porque ela ainda era mãe do garoto. Devia sentir alguma coisa, mas não sentiu nada. Como esses homens que matam os filhos, devia sentir alguma coisa, mas não sente nada. E como essa outra miserável aqui. Quando fala 50 anos de prisão, diz que aqui no Brasil a pena máxima é 30 anos. Será que as leis mudaram? Será que agora estão pegando 50 anos de prisão? Eu espero que sim. Sonhando com um dia que eu possa estar com 100 anos e falar assim, esse pegou 50 anos de prisão mesmo, ele está preso. Ele tinha 50 anos quando ele foi preso, estou com 100 anos agora está saindo da cadeia. E alguém falar, poxa, mais velho, e não tinha justiça na tua época? Poxa, não tinha não. Começou a ter depois. Que legado eu passaria para uma criança no futuro se chegasse nesse mesmo futuro a justiça já chegou agora? E alguém falasse assim, poxa senhor, mas desde que o senhor era jovem, nesse país nunca se manteve tanta gente na cadeia por muito tempo, por mais que fosse terrível a morte. Eu ia falar, não. O pior é que se matasse uma pessoa que fizesse atrocidade. Se não fosse a justiça popular, ou uma justiça de bandidos, ou uma justiça aqui da justiça que fosse vingança, no mundo onde a justiça é uma vingança, se não fosse assim, não teria um alento de justiça. Porque o nosso poder judiciário não funciona e não funciona até hoje. Já pensou eu chegar aos meus 100 anos e ter que estar falando isso com um garotinho de 14, 15 anos? Vai ser muita derrota, vai saber que vivi no país mais derrotado de todo o universo. Eu já sinto que vivo num país derrotado. Porque desde que eu comecei a me entender por gente, com meus 12, por gente com 5 anos, mas assim, em relação à violência das coisas, com meus 10 para 12 anos, entender violência das coisas, criminalidade, e via que não havia muita lei que punisse quem matasse. Aí eu via assim nos filmes, via assim nas coisas, outros países, pegou 40, 50 anos, e aqui 15, 16 anos, uma pode ser solta por 8. Eu ficava vendo, como é que alguém vai pegar 8 anos de prisão por matar uma pessoa? 8 anos de prisão só. É um absurdo. 8 anos de prisão se pega por uma calúnia. 8 anos de prisão, pra mim, se pega por roubar um celular, se pega por poder roubar um telefone, pronto. Roubou um quilo de picanha no mercado, pegou 8 anos de prisão, pronto, assim. 8 anos de prisão por tirar uma vida de uma pessoa. É um escárnio. É nos chamar de pateta, é nos chamar de imbecil. É falar, ó, nós estamos um pouco se lixando com vocês que morram. Fazemos lei que fazer, a gente quer o nosso dinheiro, nós somos políticos, não ligamos pra vocês. É como se fosse isso.
Calma aqui. E chorou logo no começo da sessão. A defesa de Jairinho pediu o adiamento da sessão, alegando que não teve acesso a todas as provas. Isso acontece porque está na lei. Infelizmente, está na lei. Aí sai, abandonam, nenhum advogado é preso por desacato à autoridade, porque está dentro da lei. E queriam adiar para chegar em junho, para ser a época de Copa do Mundo e poder atrasar mais ainda, mas pelo menos voltaram para maio. O Brasil não pode passar por mais uma vez ver uma Suzane von Richthofen da vida solta. O caso do Henri Borel não tem que virar série da Netflix, onde essa miserável, outros vão ganhar dinheiro e o pai fica só vendo. Como o Andreas, que está vendo a irmã enriquecendo, dando dinheiro, contando a desgraça que ela mesma causou na morte dos pais. Não podemos aceitar isso nesse país. Não podemos aceitar. Esse país vai entrar numa era de barbárie. Guarde o que eu estou falando. Talvez daqui a 30 anos, daqui a 20, não menos, daqui a 20 anos. Alguém possa ver meu vídeo e falar: olha o que esse cara já falou há 20 anos atrás. Alex Bambola. Ele era um canal pequeno ainda. Contando que meu canal seja grande, se eu estiver vivo. Em nome de Jesus, é claro. Mas talvez alguém ouça os acervos do meu vídeo e fala: olha o que esse cara já falava. Não, eu não sou profeta, não sou adivinho. Mas é um prognóstico de quando a gente vê a injustiça. Você vê, pega os parâmetros das favelas, das periferias, dos guetos. Aí uma hora esse parâmetro vai abranger um pouco para bairros de classe média, lugares que não são favelas, até onde em bairros chiques vai estar acontecendo a mesma coisa acontecendo na favela. Por quê? Porque não consegue ter justiça no judiciário, lá pagando os impostos, claro, para ver. Impostos caros. Não há como nós prosseguirmos sem esse acesso. A defesa de Monique foi contrária ao pedido de adiamento. A defesa da Monique se manifesta categoricamente de forma contrária ao júri ser cancelado. Nós queremos que a verdade ela aconteça. Mas é muito cínico, caramba, cara. Eu acreditaria na tua palavra se dissesse assim: a Monique se recusa a ficar presa domiciliarmente, ela quer voltar para a cadeia para poder provar que ela não está se aproveitando disso, que ela quer a justiça. A Monique já falou que ela vai voltar para sua cela. Eu acreditaria um pouquinho. E você não acreditaria em você, talvez, na tua manobra, mas não que seja isso, sabe? É muito simples. Ela sai com uma caixa de gato, logo eu que amo gatos, desprezou a vida de um filho, mas ama gatos, é uma boa pessoa por isso? Não, ela continua sendo uma péssima pessoa. Que ela veio à tona. A juíza negou o pedido da defesa de Jairinho e os advogados decidiram abandonar o plenário, e o julgamento foi adiado. O ex-vereador e então padrasto do menino, Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, responde por homicídio qualificado, tortura e coação. Monique Medeiros, mãe... Para culminar a morte da criança, aquela foi a primeira vez. Já fazia isso há muito tempo, lógico, isso é óbvio, a gente entender. E como essa mulher já havia visto isso, muitos falaram: por que ela aceitava isso? Por dinheiro. Ele era rico, ele dava luxo. Tá lembra igual aquele caso que aconteceu no Chile, foi em 2013, da mulher que tinha uma filha, casou com um cara que era rico, um fazendeiro, depois teve um filho com esse cara, o cara torturava a menina, matou a menina no banheiro do posto policial, acobertou por causa da riqueza. Só que depois o cara ainda acabou sendo preso. E ela ficou solta, mas por causa da riqueza, do luxo, ela se prostituiu, ela vendeu, deixou morrer, matar a filha para viver no luxo. Essa mulher é a mesma coisa. Prostituta que rifa a vida do filho pelo luxo, protegeu o cara. Mãe de Henri será julgada por homicídio por omissão qualificado, tortura e coação. Ambas as acusações... Coação, eu imagino que ela podia falar assim: olha, você não reage quando o teu padrasto te bater, ele te dá coisa, então você não vai reagir. E o menino talvez obedecer e ficava quieto, sem chorar. O cara batendo e fala: tu cala a boca, ele tá batendo porque tá te educando. E deixava bater. Tadinho de uma criança, 4 anos, magrinho.
Tem o agravante de as agressões terem ocorrido em ambiente familiar e a vítima ser menor de 14 anos. Se forem condenados, a pena pode chegar a mais de 50 anos de prisão para cada um. O menino Henri Borel não é... Eu já falei para vocês em outros vídeos que agora eu passo na rua, eu vejo crianças de mão dadas com o pai, com a mãe. Agora eu não sinto mais segurança que aquela criança está segura. Porque quando você vê essas imagens aí ali do lado do padrasto, da mãe, deitado na cama junto, brincando, que criança feliz, numa casa rica. Você vê aquela criança no colo da mãe, do pai. Aí você se pergunta até quando, meu Deus? Até quando, amanhã depois, essa criança não ser como mais outros casos? Da mãe que matou o filho, do pai que matou o filho, do pai que matou a mãe que consentiu, da mãe que matou e o pai consentiu. Igual aquele outro miserável, que a mulher matou o filho dele com a escova de vaso, uma coisa mais nojenta e nojenta ela. A desgraçada subiu, tá fugida pelo México por aí, ele foi preso. Bem feito, bem feito. Bem feito, protegeu a mulher. Engraçado que o cara tinha dinheiro, pegou a mulher, fugiu para os Estados Unidos para poder proteger. A vida do filho dele não vale nada. Bem feito, não foi ele que matou não, mas bem feito. Apodreça na cadeia, miserável. Eu quero que a justiça seja feita, que ela seja presa, mas bem feito com o miserável. Agora que querem me ligar, né? Agora vai ter que esperar. Os de Henri, ainda com vida, são do dia 7 de março. A mãe, Monique Medeiros, recebeu Henri das mãos do pai com quem ele tinha passado o a guarda compartilhada, estava com o pai, deu ao filho a ela agora. Está travando aqui na internet. Lá. Fim de semana. Dentro do elevador, o então vereador Jairinho fez um carinho na criança. Já de madrugada, o menino reaparece no elevador. Desta vez, imóvel, no colo da mãe. Jairinho e Monique levaram Henri para o hospital, onde médicos reanimaram o menino sem sucesso. Segundo o relatório médico, a criança já chegou morta. Eles acharam que podiam enganar o legista. Eu já sabia que o menino já estava morto. Não tinha como enganar o legista. Depoimento, Monique contou que naquela noite colocou Henri para dormir no quarto do casal, que fica no final do corredor, enquanto ela e Dr. Jairinho ficaram na sala, assistindo a uma série na televisão. Jairinho disse que tomou remédio para dormir, quando foi acordado por Monique, por volta das 3h30 da manhã. Segundo o médico, eles encontraram Henri no quarto. Só uma coisa, é possível uma criança dormir, virar e cair na cama e bater a cabeça e ter um trauma de crânio? Não é possível, gente. Não é que não é possível, não. É possível. Tanto que tem cercadinho, bota coisa, cama alta, é possível. Só que o médico ia ver o traumatismo aqui na criança, a criança só com aquilo ali. E não vi já um cadáver estilo de hematoma. Então, na cabeça, não um traumatismo de um tomo. O cara é médico legista, o cara estudou isso pra poder saber que ninguém vai ludibriar, cara. Não tem como ludibriar um médico formado. Ah não, isso aqui não é um tombo, essa criança não caiu, isso aqui é marca de soco, esse baço desse garoto, o fígado dele tá perfurado, o rins, de tanto levar soco no estômago, ele parece um boxeador que levou soco demais. Parece que Muhammad Ali socou esse cara, esse menino. Então não tem como enganar, não tem como inventar desculpa. E lá, quando vê o fígado, na hora da morte, esse menino tá morto há mais de 1 hora. E é o que eles estão aqui esperando aqui. Ah, a mãe não sentiu o menino frio. Tá de brincadeira. Quarto do casal, caído no chão com os olhos revirados e sem respirar. Eles disseram que o menino havia caído da cama, mas o trabalho dos peritos desmontou a versão do casal. A polícia concluiu que a morte não foi um simples acidente. O laudo do Instituto Médico Legal do Rio afirma que a criança morreu em decorrência de uma hemorragia interna, laceração do fígado, fruto de uma ação contundente. Em outros laudos complementares, os peritos identificaram 23 lesões, inclusive na cabeça, nos rins e pulmão. Segundo a acusação, Henri morreu.
Eu era tão magrinho também, que quando ia bater, minha mãe dizia, outro barco. Minha mãe se batia, que meu pai tinha a mão pesada, podia machucar. Minha mãe tinha até esse. Mas eu não era uma criança mal criada, mas algumas coisas que eu fazia, entendiam e dava um estado. Mas olha só esse menino aqui. Olha essa criança. Como que um cara é brutal para poder socar uma criança dele? Como que uma mulher brutal está não sentindo nada pela criança que ele fez dela? Será que é tanta raiva do ex-marido assim, e que quando tem raiva quer se desvencilhar, não quer lembrar do ex-marido, nem dos filhos, como se quer se emancipar? Será que é isso? Eu fiz essa mesma pergunta no caso da Sara. Eu faço essa mesma pergunta também quando um cara mata uma criança porque não quer pagar pensão, quer tanto se afastar da mulher, que não quer nem lembrar que teve um filho com ela e estão matando da melhor forma. Tá? Que espécie de pessoas demoníacas são essas na nossa sociedade? Eu faço essa pergunta, que país de barbaridade nós estamos chegando? E a culpa é de quem? De não ter justiça? Também. Morreu após sofrer agressões dentro do apartamento onde morava com a mãe e o então padrasto. As investigações da Polícia Civil concluíram que Henri era submetido a uma rotina de agressões e torturas praticadas por Dr. Jairinho. De acordo com um inquérito, Monique Medeiros tinha conhecimento das violências e foi alertada pela babá do menino pelo menos um mês antes do óbito, mas consentiu com a situação. Em abril de 2021, Saulo, o apóstolo Paulo, né, esse convertido, que quando Estevão estava sendo apedrejado e Saulo consentia com isso. Chegou as vestes lá, Saulo consentindo com a morte de Estevão sendo apedrejado. Consentia com isso. Cúmplice. Dr. Jairinho e Monique Medeiros foram presos. Em junho do mesmo ano, ele teve o mandato de vereador cassado por quebra de decoro parlamentar. Em fevereiro de 2024, Jairinho teve o registro profissional cassado pelo Conselho Federal de Medicina. Monique conseguiu o direito de responder em liberdade em 2022, mas retornou à prisão em julho de 2023, após determinação do ministro Gilmar Mendes do STF. Em março de 2025, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a prisão preventiva por unanimidade. A família de Henri espera que depois de 5 anos, a morte do menino tenha um julgamento. E a família dela? Isso aqui é a família do pai, lógico. Será que a família dela é consciente nisso? Será que a família dela vai passar pano nela? Vai passar a mão na cabeça dela? Será que a família do Jairo Souza também? Sabe, eu acredito que não é uma questão disso. A família que é honesta, de bem, fala assim, olha, nós não consentimos isso. Nós somos familiares, tio, primo, irmão, sobrinho do Jairo, e estamos aqui querendo justiça, não queremos que ele fique solto. Será que a família da Monique, não, olha, nós somos a família dela, mas o menino era nosso parente. Nós não queremos isso, nós queremos ela presa. Acabou, não queremos essa mulher no Natal, no Ano Novo, na nossa vida. Essa mulher, pra nós, não existe mais. Nós queremos ela presa. Por que a família dela não aparece? São tudo gente sem caráter, igual a ela? E a família do Jairo? Ah, não era parente meu? Mas e daí? Vocês não têm caráter? Não têm empatia? Ou qualquer pessoa que morre na TV, vocês nem ligam, né? É parente meu, que se dane. Eu fico um pouco abismado com isso, porque aqui nós vemos parente só da parte do pai. Mas será que a parte da mãe tias, primos, tudo da parte da Monique, não sentem? Vocês não sentem nada? São mercenários igual a ela? Deve ser. Tratamento digno. Só dor, desculpe dizer para vocês, mas eu dor todos os dias. Hoje o meu coração está aqui, eu tô aqui porque eu tenho que estar. Justiça, que pelo menos o nosso coração tenha esse alento, que a dor vai ser para sempre.
Leandro Oliveira continua no Tribunal de Justiça, ele que informou há pouco que a juíza tinha relaxado a prisão da Monique, né, Leandro? E também disse que tinha uma nova data. Isso aqui já não interessa mais, já sabemos disso tudo, que agora vai ser adiado pelo menos para 25 de maio. Espero que esses dois desgraçados sejam presos para sempre. A minha interface não fez isso comigo, fez isso comigo, a interface fez isso comigo, sacanagem. Eu devia ter gravado aquele vídeo primeiro. Vamos ver se volta aqui, vamos ver se vai. Vamos ver se eu consigo achar aquele vídeo novamente. O Instagram é assim. Esses casos. Errei disso. Mas a outra mulher que matou o filho homossexual. Aqui eu matei minha mãe, me arrependo. Eu estava no bar bebendo, ela foi lá passar vergonha nos agora. A justiça tem que entender que as mulheres elas têm a mesma capacidade maligna de matar como o homem. Não se pode simplesmente tirar esse peso. Isso aqui deve ser falso. Talvez eu consiga achar nesse vídeo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Menina envelhecida morre pode ser estuprada pelo pai. Preso durante o estupro da menina. Prisão perpétua já, com certeza. Mais outro desgraçado no mundo. Mas eu quero achar aqui. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Não abriu, não achei. Infelizmente eu perdi aquilo. Vou ver se eu consigo achar aqui. Curioso que eu achei essa reportagem. Isso aqui. Eu achei essa reportagem no Facebook, mas como o Facebook mente, eu não acreditei que fosse verdade. Eu pensei que essa reportagem fosse mentira. Essa aqui mesmo. Isso aqui. Esse aqui. Droga. Dar o último adeus a Itábile Lozano, assassinado aos 17 anos e encontrado carbonizado em um canavial dias depois. Não falou essa reportagem lá. Ela chamou 2 caras para bater no garoto, os caras bateram, mas recusaram a matar. E a vaca pegou a faca e deu 3 facadas nele. Depois tacou fogo para o céu. Para os parentes, foi o fim da agonia. A mãe da adolescente, Tatiana Lozano Pereira, de 32 anos, confessou o crime e está presa. Itaberli era homossexual. E a avó, a mãe dela, outra miserável, está defendendo a filha. Está defendendo a filha. Eles estão chamando sua filha uma assassina. Não, matou porque ele era gay. Mas Alex, você é cristão. Entendam o que eu quero dizer. A Bíblia prega contra o homossexualismo, como pecado, como adultério e todas as outras coisas. Mas o negócio de apedrejar era do passado, no Antigo Testamento, não é mais agora. Em Jesus, a pessoa tem a chance de se arrepender. Ah, mas o homossexualismo é pecado? Dentro da Bíblia é. Mas eu não quero pegar nesse ponto. Se você tivesse um filho gay, eu ia pregar Jesus para ele. Ele ia aceitar ou não. Ele ia ser rebelde, ia ser problema dele. E com 18 anos, se ele quisesse viver a vida dele, era problema dele. Se parte do poder, me daria poder até os 18 anos. Eu falaria, olha, você está errado nesse ponto, como se eu falaria se ele tivesse adultério, todas as coisas. Como tivesse na bebedeira, na prostituição. O que essa mulher que fez não tem nada a ver com o preceito de Bíblia.
que essa mulher que fez aqui foi um ato desgraçado. Ela matou e ainda incendiou. E a mãe defende ela. Ela era cristã, ela falava de Jesus para ele? Com certeza que não. Porque senão oraria para ele, tempo por tempo, para um dia ele sair dessa vida. E não faria isso. A mãe nunca aceitou a opção sexual dele. Só uma pausa nessa tragédia para dizer que não é opção sexual. Eu não quero ir muito do que ela falou, porque ela vai falar da forma dela atual só. Em primeiro lugar, isso não foi tragédia, isso foi crime. Tragédia é... Bem claro. O que é uma tragédia? A tragédia é um carro que vira, uma família toda morre. Tragédia é uma criança que cai da escada, uma criança que se afoga na piscina. Tragédia é um desmoronamento, a chuva deu, desmoronou, morreu todo mundo dentro de casa. Isso é tragédia. Isso aqui foi crime, foi homicídio, foi assassinato. Foi uma coisa mais covarde possível. Enfim, eu queria falar muito desse caso, mas Claro para vocês, Amigos e que é o seguinte, o fato de eu ter familiares acompanharam a cerimônia emocionados e finalmente puderam dar o último adeus à Itália de Lozano. Eu só espero que a família, pelo menos, não defenda essa vaca aqui. Ela tá chorando pelo quê? Que vai ficar pra cadeia? Com certeza. Essa mulher e essa outra aqui chorando são duas cínicas que não comovem o coração de ninguém. É como eu falei, a família dela não apareceu em sinal de protesto. A mãe dessa daqui, no outro vídeo que eu perdi, defendia ela. Porque talvez não gostasse. Talvez falasse, você tem que ensinar esse menino. Já está na hora desse menino aprender a ser homem, que não sei o quê. Ainda carbonizou. Aqui que eu comparo você, desgraçado. Igual aquele cara que estupou a filha de alguns meses. Se eu ficar rodando isso aqui, eu vou enlouquecer. Eu vou enlouquecer, com certeza eu vou enlouquecer. Então, ficando por aqui, como eu falei, esse vídeo é bastante brutal. Acreditando que possa ter justiça nesse mundo. A minha gatinha tá passando mal, não sei se ela tem. Enfim, ficando por aqui, vocês deixem seus comentários. Se vocês concordam com a minha opinião, pode falar. Se vocês discordam da minha opinião, também falem. Se vocês estão em cima do muro, comentem. Só não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nesse canal. Quando vocês lembrarem de crueldade, lembre dessas mulheres. Lembre desses que estão matando os próprios filhos. Lembre justiça, que mulher também comete crime, também mata. Não pode existir o cavalheirismo no judiciário. Não se pode existir. Ainda contra todos os caras que não quiseram matar, ela matou, avançou, deu 3 facadas. E depois a miserável queimou o corpo do menino no canavial. Espero que, não por pauta política, não por pauta militante, mas por justiça, porque não é um gay, é um menino. Não é um homossexual, é o filho dela. Não é uma minoria, é alguém que saiu do ventre dela. Você merece apodrecer na cadeia, igual aqueles homens todos eles. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Para quem trabalha amanhã, eu trabalho, graças a Deus. Beijo, caros a todos. E até o próximo vídeo. Se eu não infartar.